Então vamos, meus irmãos, abrir 1 João capítulo 4, versículo 4 até o 6. Eu vou ler para os irmãos acompanhar a leitura, depois a gente faz a exposição. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aqueles que conhecem a Deus nos ouvem. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vou pedir que Lelo faça uma oração para a gente começar. Pai Todo-Poderoso, Deus, agradecemos, Senhor, por este momento. Nesse instante, Deus, te pedindo a Deus para que o Senhor nos venha nos ajudar a cada dia, porque muitas vezes a adversidade da vida quer nos tornar, ó Pai, muitas vezes desviar os nossos pensamentos. Mas a tua palavra, viva e eficaz para o coração de cada um que esteja aqui, ó Pai. Neste momento, te pedimos, ó Deus, que use o nosso pastor para que maneje a tua palavra, para que possamos escutar e guardar em nossos corações. Desde já te agradeço, Deus. Amém. Vejam só, o contexto da epístola de João é de uma carta escrita para uma comunidade que está sofrendo, o que a gente pode dizer, de assédio, de falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos mestres. Então João escreve com esse objetivo e João repete muitas ideias. Mas ele está abordando o quê? Dois pontos importantes. Ele está querendo dar autenticidade à fé cristã e está querendo chamar a atenção para quem são os verdadeiros crentes, os verdadeiros seguidores de Jesus. É possível identificar eles? João diz que é possível identificar. E João, quando fala nesse contexto, ele está falando no contexto de enfrentamento às heresias ou disputas doutrinárias. No sermão passado eu falei a respeito de algumas doutrinas que estão sendo colocadas no mundo e que elas disputam espaço com o que a palavra de Deus ensina. E quando você confronta ela com a palavra de Deus, você não vê base bíblica para isso. Eu dei um exemplo, e até a irmã Lisbônia depois veio perguntar no final, eu perguntando a respeito, pastor, havia cura das pessoas até por uma certa distância, orar por roupas, havia, mas as pessoas não, mas Paulo, nem Pedro, nem os apóstolos cobravam para fazer cura, não faziam promessas de que você dê dinheiro, que você vai receber uma bênção. Isso não tem base bíblica nenhuma. Deus continua curando ainda hoje, continua curando ainda hoje. Nós temos testemunho de missionários pela África, pela Ásia, em vários lugares distantes, onde não se tem atendimento médico, e eles oram, pedindo para Deus curar aquela pessoa. Diferente de nós, que quando sentimos alguma dor, a primeira coisa que a gente faz não é orar, a gente pede um carro para levar no hospital. Antigamente a gente não tinha telefone, a gente estava distante, às vezes o marido estava demorando para chegar, a esposa dizia, filho ou filho, vamos orar para Deus proteger papai, para trazer papai, para trazer o pai de vocês e meu esposo, no caso, em segurança para casa. Hoje não, a gente pega o celular e liga. E esse contexto aqui, João está falando para irmãos que estão muitas vezes isolados nas casas. As reuniões eram com poucas pessoas, e chegavam uns viajantes dizendo, olha, eu tenho uma novidade a respeito do Evangelho de Jesus e eu quero trazer para vocês. E essas pessoas recebiam de bom grado, de boa vontade, e aí João começou a ouvir que essas pessoas estavam começando a ouvir certas heresias. Então João escreve para enfrentar essas heresias e essas disputas. Então João pensa o que? Olha, eu estou rodeado de falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos. Eu tenho que criar critérios para estabelecer a verdade. Então João faz o que? Com esse pequeno trecho, João começa a escrever um critério para separar a verdade da falsidade. E você vai separar a verdade da mentira como? Olhando a palavra de Deus.
O objetivo é oferecer um critério para discernir entre a verdade e da falsidade e encorajar os crentes ao quê? A entenderem que o Espírito Santo é superior ao espírito do mundo. São dois espíritos, vamos pensar assim, duas ideias se opondo. A gente pode não imaginar, nem pode ver a primeira leitura, mas esse texto está falando de uma batalha espiritual. A batalha espiritual ela pode ser definida como algo que busca impedir que o bem prevaleça. Segundo ponto, algo que impeça que a palavra de Deus seja propagada. Terceiro ponto, algo que impeça alguém de aceitar a Cristo. Tudo isso está incluído numa batalha espiritual. Então, João está encorajando os crentes e dizendo: olha, eu vou mostrar para vocês que o Espírito Santo que habita em vocês é superior ao Espírito que habitam neles. E aqui ele está falando não só de alguns crentes que estão aceitando essas ideias, mas daqueles que estão ensinando essas ideias. Vamos ler o versículo 4. O que é que diz o versículo 4? Filhinhos, vós sois de Deus. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Primeira coisa, João está falando para pessoas recém-nascidas em Cristo, pessoas que tinham pouco conhecimento de quem era Jesus, porque, meus irmãos, não é como hoje, que a gente tem acesso a muita informação, acesso a livro, acesso à internet, computador, tanta coisa que facilita a gente obter informações. Nessa época não, as pessoas viviam em cidades, as cidades eram distantes, cidades que a gente podia dizer que era quase um arruado, hoje, cidades que eram menor do que o bairro de Rosário, e se brincar eram 3, 4 ruas desse bairro, era uma cidade, era considerada uma cidade. A próxima cidade estava a 15, 20, 30 quilômetros de distância. Então, quando as notícias chegavam, os fatos já tinham acontecido e já não estava mais nem sendo falado. Eu vou dar só uma informação para vocês. Isso no século XIX. Quando o presidente americano Abraham Lincoln foi morto, a notícia para chegar na Europa levou 13 dias. Isso no ano de 1900, final do século XIX. Foi quando ele foi morto. Ele estava no teatro e chegou uma pessoa e atirou na nuca dele. Demorou 13 dias. Você imagina quantos meses não durava para uma informação dessa chegar? Meses. Se brincar, anos. Então, João está dizendo: vocês são de Deus e tende vencido os falsos profetas. Então veja só, João já tinha notícia de que esses irmãos estavam recebendo informações e influência de falsos profetas, e eles já estavam conseguindo combater os falsos profetas. E aí João diz: por que vocês estavam vencendo os falsos profetas? Porque maior que está em vós, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, que é o espírito do mundo, o espírito das trevas, o espírito do engano. E João está colocando esses irmãos, supostos irmãos, ou falsos mestres, na cota de pessoas que abraçaram o ensino do mundo. Então João está dizendo: olha, vocês estão sendo protegidos, estão recebendo poder, estão tendo segurança espiritual para combater esses falsos ensinos, porque vocês estão ligados ao Espírito Santo. Vocês são filhos de Deus. Então, como filhos de Deus e auxiliados pelo Espírito Santo, vocês estão tendo vitória contra essas forças do mal. Então João não diz aqui
mas a referência de o que é maior que está em vós do que aquele que está no mundo, ele está fazendo uma referência à presença do Espírito Santo e ao poder do Espírito Santo na vida do crente. E esse poder do Espírito Santo é só naquela época? Não, hoje também. Cabe a nós querer. Cabe a nós querer. Porque, por incrível que pareça, tem crente que não quer a presença do Espírito Santo. Mas como pode, pastor? Basta viver uma vida completamente diferente daquilo que a palavra de Deus manda fazer. Essa pessoa não quer a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é entristecido. O Espírito Santo pode ser resistido. Eu não quero que Deus haja na minha vida. E aí? Quem pode impedir? Então a pessoa pode pensar assim. Ele pode até não dizer. Ah, isso aqui eu vou fazer, mas isso aqui eu não quero perguntar a Deus. Não. Vou fazer por conta própria. Então João está dizendo o seguinte: olha, por mais que você tenha inteligência, por mais que você pense a respeito de certos conceitos, a respeito de certas ideias a respeito de Jesus, porque estavam propagando que Jesus era um fantasma, que ele se materializava quando as pessoas encostavam nele. Estavam dizendo que Jesus não tinha um corpo físico, porque esse corpo físico ele se degrada, ele apodrece, ele leva para o mal. E como pode um Deus se personificar em forma de homem? E João está dizendo que não pense assim, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele veio em forma de homem porque ele precisava vir, e ele queria vir. Então João está dizendo que a superioridade do Espírito Santo é maior do que a do mundo. Por quê? Porque aquele que está em vós refere-se ao Espírito Santo, e aquele que está no mundo se refere a quem? A Satanás ou às forças malignas. As pessoas às vezes esquecem de duas coisas. Tem duas coisas que Satanás deseja que o homem faça. A primeira é que negue a existência dele. Ele adora isso. Ele gosta quando isso acontece. Negue a existência dele, porque se você nega a existência dele, ele vai agir e você não vai nem perceber que ele está agindo. E a segunda coisa que Satanás também adora é quando o homem tem obsessão por ele. E tem pessoas que têm obsessão. Se você colocar na internet, você vai ver pessoas falando coisas que você diz: meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas. E muitos estão sendo enganados e estão sendo levados por Satanás, achando que é o melhor caminho. Então aquele que está no mundo se refere a Satanás e às forças malignas. Então João está dizendo: olha, quando eu olho para o mundo, eu olho para Cristo, vejo o Cristo e vejo o Espírito Santo atuando nos crentes, vejo que ele disse que viria o Consolador, viria aquele que ia trazer o juízo para as pessoas. Então ele está dizendo: o Espírito Santo é maior, ele é superior, ele é que faz a igreja vencer, ele é quem está fazendo exatamente aquilo, que cumprir aquilo que Jesus disse: Pedro, preste atenção que eu vou dizer, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Ou de outra forma: Pedro, preste atenção, o bem nunca vai ser vencido pelo mal. Ou de outra forma: Pedro, o mal não vai prevalecer, porque a igreja vai estar assessorada pelo Espírito Santo. Então, João está alertando que cuidado com essa perspectiva, com essa forma de olhar o mundo. Porque se você quer ser do mundo, você não pertence a Deus. E ser do mundo é muito fácil. Ser do mundo é muito fácil. O mundo está oferecendo tudo para você com a maior facilidade. O mundo diz assim: use drogas,
O mundo está dizendo assim, olha, se você quiser fazer sexo à vontade, pode fazer. Se você ficar grávida, não tem problema, a gente arruma um jeito de você abortar. O mundo está dizendo assim, olha, viva a vida como você quiser. Você não deve satisfação a ninguém. Você pode dizer assim, o mundo diz assim para você, olha, seu corpo, suas regras. Você não precisa ter regra moral nenhuma. Seja um imoral se você quer ser. O mundo diz assim, olha, se você quiser fazer sexo com crianças, a gente dá um jeito. Então, se é do mundo, não pertence a Deus. Esse comportamento não é um comportamento que vai ser abraçado pelo reino de Deus. Pelo contrário, vai ser denunciado. E se você for naqueles lugares onde as mulheres fazem serviço sem dar nota fiscal, você vai ter a mulher que você quiser. Basta você pagar. Isso é o que o mundo oferece. É isso que João está dizendo. Olha, eles são do mundo. Eles estão ensinando algo que é natural ao mundo. Então o comportamento deles está atrelado ao mundo. Os valores deles são os valores do mundo. Então cuidado, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles falam e agem conforme os valores do mundo. Então eles estão dizendo que Jesus não é o que ele diz ser. E eu estou dizendo para vocês, eu convivi com Jesus 3 anos. Eles não conviveram. Quem tem mais autoridade para falar, eu que convivi com ele, ou eles que só ouviram falar? Ou eles que ouviram falar de Jesus e começaram a pregar um evangelho totalmente diferente, e eu estou aqui para mostrar que eles estão errados e que vocês não sigam esses ensinamentos, porque vocês estão seguindo ensinamentos do mundo. Então, cuidado para não estarem aceitando e reconhecendo esses ensinamentos falsos, reconhecendo esses falsos mestres como apóstolos que eles não são. Pois saibam que o mundo vai fazer o quê? Atrair essas pessoas e acolher essas pessoas. Porque vê só o que é que João diz aqui no versículo 5: eles procedem do mundo. João está dizendo, olha, ele está dentro da igreja, mas ele não é da igreja. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Quando eu leio um texto desse, eu lembro de certas frases que eu vejo. Que saem da boca de certos pastores e que recebem aplausos efusivos das pessoas no mundo. Aí eu pergunto a vocês, desde quando os valores de Cristo são aplaudidos pelo mundo? Pelo contrário, ele é combatido, o cristianismo está sendo combatido no mundo todo. As pessoas estão perdendo o amor, porque perderam o sentido de Cristo. Esses dias eu vi um rapaz, um vídeo, assaltando, e ele correu, ele tomou o celular do idoso, correu, e o ônibus atropelou ele. Aí eu fui para os comentários, para ver o que é que o pessoal está dizendo. E todo mundo dizendo, que bom, que bom. Um a menos. Lógico que a gente não quer ser roubado, passar pelo sabor de um assalto, que a gente pode até morrer. Porque os bandidos atiram sem você fazer nada. A gente vê vídeos e mais vídeos aí, na frente de filho, na frente da mãe, de quem tiver. Mas a gente não pode entrar nesse discurso
de que bom que aconteceu isso. Por mais que a gente sinta vontade e sede de justiça. Por que esse tipo de discurso acontece? Porque as pessoas estão perdendo esse sentido de Cristo. Por outro lado, eu também não posso querer passar a mão, dizer, olha, coitado, ele não escolheu fazer isso. Não, quando eu digo isso, eu nego a natureza do homem. O próprio Jesus e o próprio Paulo, a Bíblia o tempo todo mostra que a natureza do homem é má. Que a nossa natureza é caída desde o Éden. E que nós, por nossa natureza caída, nos inclinamos para onde? Para os valores do mundo, rejeitando o quê? A mensagem de Deus. Então, quando a gente vê o versículo 5 dizendo, olha, eles procedem do mundo, João está dizendo, olha, eles estão dentro da igreja, mas cuidado, eles não são da igreja. Eles são do mundo. Ele só faltou dizer, eles são enviados por Satanás. Então veja só, quando a gente vê aqui o versículo 6, ele diz assim, nós somos de Deus. Então ele começa a falar sobre o quê? Sobre como discernir esses ensinos. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, nos ouve quem? Ouve a João, que era apóstolo. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito da verdade é aquele que escuta o que João está dizendo, porque João era apóstolo, João conviveu com Jesus, e ninguém mais, além dele, teria autoridade maior para falar a respeito de Jesus do que quem conviveu com ele. Então João está dizendo o seguinte, meus queridos, a forma como a mensagem de Deus é recebida é um sinal do conhecimento que as pessoas têm a respeito de Deus. Se o que eu estou falando para vocês aqui, João dizendo assim, se o que eu estou falando para vocês aqui entra na mente de vocês, vocês estão ouvindo, estão refletindo, estão pensando, estão vendo que realmente essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra de Deus, então eu vou seguir esse caminho. Então vocês conhecem a Deus. Por quê? Porque vocês conhecem os valores de Deus. Quais são os valores de Deus? Bondade, amor, mansidão, paz, alegria, perdão, resolver conflitos com conversa, dialogando, resolver os nossos conflitos internos com oração, que é um diálogo, dialogando com o próprio Deus. E João está dizendo, cuidado, porque se você rejeita essa mensagem, você está mostrando que você não tem relação com Deus. Então precisamos reconhecer o quê? A verdade da falsidade. E qual o critério para discernir o espírito da verdade do espírito da falsidade? É que você se é de Deus, você conhece a Deus e você ouve a Deus. Naquela época de João, ouvir a Deus era ouvir o apóstolo. Ouvir a Deus era escutar o que o apóstolo estava dizendo, e rapaz, é melhor a gente dar credibilidade a ele, porque ele conviveu com Jesus. A gente vê no estilo de vida dele que é uma pessoa diferente. Ele conhece Jesus, ele conheceu Jesus. E não esse indivíduo que a gente vai conversar com eles, não, eu ouvi falar de Jesus, de um pregador que passou na minha cidade, eu aceitei, e eu resolvi sair pregando, falando desse Jesus. O espírito do engano, ele é tão real que quando Paulo estava em Éfeso,
Tinha uma mulher que andava atrás dele e dizia assim: esse homem é Paulo, servo do Deus Altíssimo. Ele fala a verdade. E Paulo olhava para aquela mulher e achava estranho isso. Porque primeiro que Paulo nunca tinha ido ali. Não conhecia aquela mulher, foi o primeiro contato que ele teve. Como é que aquela mulher sabia da mensagem que ele estava trazendo? Como é que ela ia ter condições de discernir no primeiro contato que ele realmente estava falando a respeito de Deus? E Paulo viu, iluminado pelo Espírito Santo, que aquilo era um espírito do engano. Porque no fundo o que a mulher estava fazendo era não chamando atenção para a mensagem, mas chamando atenção para a pessoa. E aí Paulo faz o quê? Diz assim: espírito de engano, sai dessa mulher. Espírito de adivinhação. E a mulher e o espírito saiu. E Paulo pagou um preço, né? Porque quase morre. Se juntou o povo da cidade, bateu nele, ainda levaram para querer matar ele, mas não, manda ele embora, entendeu? Porque ele tirou o emprego de muita gente com essa, principalmente daquele do rapaz que era o dono dela, né? Tirou ali emprego numa fonte de renda. Então, reconhecimento da verdade e da falsidade se dá onde? Aceitando a palavra apostólica como prova da autenticidade espiritual. Se João era apóstolo, então ele tinha credibilidade para falar. Nenhum outro teria credibilidade. Ele teve contato com o que a gente chama de fonte originária. Quem era a fonte originária? Jesus. Ele teve contato com ele, e ele viveu com ele, aprendeu com ele, e agora estava transmitindo, porque ele foi testemunha ocular, foi testemunha auricular, ou seja, ele viu e ouviu. Ele logo no começo diz assim: olha, eu peguei nele, eu toquei nele. Ele não era espírito não, ele era carne. Eu vi eles fazer as necessidades fisiológicas. Eu vi ele cansar e dormir. A gente estava num barco e estava o mar revolto e o barco não estava aguentando, ia morrer todo mundo, e ele estava dormindo. E de repente a gente começou a gritar e chamamos ele: Jesus, não está vendo que vai morrer? Aí Jesus abriu os olhos e disse assim: vocês têm muito pouca fé, acalma a tempestade. E a tempestade começou a acalmar. Então eu vi isso. Eu vi também quando a gente atravessou o mar nessa mesma noite. Quando chegou do outro lado, veio um homem endemoniado, correndo para cima da gente. Eu disse: pronto, agora vai matar a gente. Provavelmente devia ter alguma coisa nas mãos para jogar, e Jesus estendeu a mão e ele caiu de joelho na frente dele. E a gente ficou tudo olhando, e Jesus disse: quem é você? Como é teu nome? Legião, porque somos muitos. Ah, é? Então eu vou mandar vocês de volta, viu? De onde vocês vieram. Não, não faz isso com a gente não, manda para aqueles porcos. Tá bom, já que quer ir para os porcos, vai para os porcos. Vi Jesus fazer isso. Olha, e depois que ele ressuscitou, a gente estava numa casa, eu vi quando ele morreu, e ele disse assim para eu cuidar da mãe dele, e eu estou cuidando da mãe dele até hoje. E provavelmente nessas viagens, nesses locais que ele estava cuidando de Maria, da mãe de Jesus. Ele disse: a gente estava todo mundo reunido numa casa, e de repente ele passou pela parede e apareceu para a gente. E Tomé, que nunca acredito, que Tomé era muito descrente, que eu até brinco, né? Eu digo: Tomé era o ateu da turma. Eu só acredito se eu ver, se eu pegar e se eu tocar. Nada tão ateu quanto isso, não conheço. Né? E cético, né? Que é o que a gente chamou de cético, aquele que não acredita
só se tiver evidência daquilo. E aí Jesus disse, aqui, toca em mim aqui. E aí Tomé tocou, converteu-se naquela hora, e Jesus disse, tem comida aí para mim? Tem um peixinho, então vamos comer. E vamos nos alegrar e vamos conversar. Então João era esse homem, que estava ali, falando para os crentes, escrevendo para os crentes, cuidado com o critério que vocês vão usar de discernimento. Usem o Espírito Santo como critério de discernimento. Avaliem os ensinos e as influências com base na mensagem de Deus. Aí eu pergunto hoje, como é que você vai combater isso hoje, se você não lê a Bíblia? Como é que você vai combater? Não, você vai simplesmente sendo levado por todo tipo de chamado que a gente usa, entre aspas, vento de doutrina. Foi por conta de um vento de doutrina desse que a igreja aqui se dividiu. Faltou o discernimento do Espírito Santo. Ou seja, vê o espírito do mundo, entra na igreja, causa um problema sério e separa as pessoas. Era disso que João estava falando, para ter cuidado. Ainda hoje, nós temos esse problema. Então ele diz, olha, confie no Espírito Santo, tenham dependência do Espírito Santo. Confie na vitória garantida pelo Espírito Santo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É possível, por meio do Espírito Santo, dar testemunho a respeito de Jesus. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Que você evangelizou alguém? Você falou para alguém? Então é importante, meus irmãos, entender que João está combatendo as heresias e mostrando como discernir. E dizendo assim, compartilhe essa mensagem. E tenham confiança, porque aqueles que são de Deus ouvirão a mensagem. Aqueles que não forem, não vão querer ouvir. Não vão querer ouvir. Minha mensagem final, meus irmãos, é de encorajamento para vocês. Que é mais ou menos o que João está pedindo aqui. Permanecer firme na fé, sabendo que o Espírito Santo habita em vocês, sabendo que a força que há em vocês é maior do que a força que está no mundo, porque cada um de nós estamos protegidos, e somos protegidos por Deus, e capacitados pelo quê? Por sua palavra, para poder pregar e falar. Amém? Vamos orar.